Um enorme prazer estar aqui com vocês. Agradecer ao Cid, presidente da Sucesso, Luciano, presidente do Grupo de CIOs do Rio de Janeiro. E é sempre uma grande honra, principalmente poder abrir um evento com um público tão qualificado como vocês. Nós vamos falar de um tema muito interessante, que é o fator humano. A gente costuma falar desse mundo digital e pensar em todas essas tecnologias que estão surgindo, que são altamente relevantes, mas a gente não pode esquecer que tecnologia nenhuma funciona sem o ser humano. Antes disso, eu quero me apresentar. Eu sou o presidente do Human Change Management Institute, essa organização especializada em gestão de mudanças organizacionais, ou no fator humano, nesse contexto de projetos. Nasceu no Brasil em 2012, hoje está presente em 27 países. O nosso guia, que é o Human Change Management Body of Knowledge, está traduzido e publicado hoje em 3 idiomas, inglês, português e espanhol. Nós somos Qualified Education Provider da ACMP. A ACMP é a Association of Change Management Professionals. É uma espécie de PMI da gestão de mudanças organizacionais. E, aliás, com muito orgulho, nós fomos a terceira empresa do mundo reconhecida com esse título, a única até hoje no Hemisfério Sul. E quero começar com essa provocação a vocês, que a verdade é que mudar não é fácil para ninguém. Mudar é sempre um grande desafio para o ser humano, e essa foto é uma foto muito curiosa, foi publicada no jornal de grande circulação, e mostra uma casinha, um casebre, eu poderia dizer, muito humilde, que ficou exatamente no meio da rua. Essa aqui é uma região da China que vem passando por uma acelerada urbanização. Aqui em volta, o que vocês podem ver, uma espécie de Minha Casa, Minha Vida da China. Mas esta pessoa, deste casebre tão humilde, decidiu que era para si mesmo muito mais confortável ficar onde estava, da maneira que estava, e não buscar um novo modelo de moradia, um novo modelo de convivência, inclusive com os vizinhos. Claro que numa circunstância dessas, em algum momento, essa pessoa terá que passar por uma mudança, porque certamente essa casa não vai ficar no meio da rua. Aliás, na China tem vários exemplos interessantes, tem casos no meio da estrada, tem coisas desse tipo, mas em algum momento você vai passar por uma mudança de caráter impositivo. Quer dizer, você não se adaptou àquela mudança, mas alguma coisa vai fazer com que você seja obrigado a mudar. E vou passar um vídeo, então, pena que o nosso amigo Ansgar, do Grupo de CIOs do Rio de Janeiro, não está aqui, que seria uma bela homenagem para ele. Aliás, parabéns para o Ansgar, que hoje é aniversário dele. E vamos começar com esse vídeo, que é um vídeo que mostra como mudar é difícil e como processar essas mudanças também não é algo muito fácil. Broder Ansgar? Ja. Der er jeg, Ja. Så bra, ok. Ja, hei du. Jeg fatter det. Hei du. Ja. Ja, hva gjelder det? Ja, det er denne her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Jaha? Ja, så jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddagen. Ok, nei, jeg beklager at det tar tid. Altså, skjønner vi holder på å legge om til et helt nytt system, og da skal alle ha hjelp på en gang. Ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Ok, har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den, altså hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei, det er Nei. sant. Nei. Vil du ha en kopp vann på den? Nei da, det skal være fort gjort. Det Ja. skal vi se. Du bare gjør der. Sånn. Ja. Da er vi i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Ikke sant? Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Å ja, ok. Nei, men du skjønner at inni her så ligger det kanskje flere hundre sider med lagret tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark på den måten her, og så liksom blar du over på neste side sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså. Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake, da? Ja, da bare blar du tilbake igjen. Tar tak der, og så gjør du sånn. Der, så er du tilbake til den teksten du hadde sa. Ikke noe Ok, så den slutter der, Ja. og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte for dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene Ja? på den måten der. Sånn. Da er lukket, da ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå, Nei, altså. alt ligger lagret inni her nå. Ja. Da må du i tilfelle sette fyr på hele greia. Det er kanskje lite sannsynlig. Så. Ja, ok. Nei, men for det er noe med det at ikke sant, når du har holdt på med skriftruller, Ja. så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja. Ja, ja, må til litt. Ja, men du, en til før du går. Jeg bare gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner Ja. sånn, Ja, riktig. og så, hva har du kalt det? Blar. Jeg blar, Ja, blar videre. blar
frem og tilbake. Ja, Og når, teksten ligger der hele tiden. ja. Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Oi. Flott. Fint det. Kjempefint. Ja, flott det. Ja, men du, vent, ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Nå får jeg ikke åpnet den. Ja, du har den fra feil side. Du må åpne fra andre siden. Så det er ikke likegyldig, det Ja, altså? du må åpne fra den siden der. Sånn. Der. Der er den åpen. Ja vel. Har du Ok. lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manual og så brukerveiledning. Det er sikkert den der. Der, vet du. Å ja, I den der ja. står alt sammen. Ja, ja, men ikke sant, der har du samme problemet. Får den ikke opp. Få åpnet den. Det skulle vi kanskje ha tenkt på. Pois é, desde 1455, quando Gutenberg inventou a prensa, então nós já vivíamos essas questões de adaptação a coisas novas. Nesse caso, uma nova tecnologia, o livro, que, segundo o Ansgar ali, em comparação com a rolagem, com aqueles modelos anteriores, era muito mais fácil a rolagem do que um próprio livro. Naturalmente, o ser humano tem essa necessidade de um tempo de adaptação a qualquer coisa nova. Algumas pessoas se adaptam muito rapidamente, outras vão precisar de um tempo maior, e algumas não se adaptam nunca, ficam obsoletas. Não são só as organizações que ficam obsoletas. Os seres humanos também podem ficar obsoletos. Aliás, esta é a curva que o professor Everett Rogers descreveu em 1962 no seu livro The Fusions of Innovations. Esse livro tem uma característica interessante porque ele vem sendo continuamente atualizado. A última edição é de 2003. E o que ele nos mostra aqui é basicamente que existem os early adopters, aqueles que rapidamente se adequam a uma situação nova, uma proposição de uma determinada inovação, a um novo paradigma que surge no mercado, assim como existem aqueles que têm muita dificuldade de adequação e alguns que não se adaptam nunca, realmente ficam obsoletos. Então essa aqui é uma boa curva para nós imaginarmos o que pode acontecer com o mundo da digitalização, com o que está acontecendo hoje nas nossas organizações e com algumas organizações que não estão sobrevivendo a este processo de mudanças, algumas altamente disruptivas. E a verdade é que as mudanças, elas sempre estiveram no nosso contexto. Do ponto de vista histórico, esse não é um assunto novo. Se vocês olharem bem, esse é um filósofo grego, Heráclitos. Há 2.500 anos atrás ele já dizia isso. Nada é permanente, exceto a mudança. Há 2.500 anos atrás, portanto, bastante tempo, e naquela época, certamente o mundo não mudava nessa velocidade que nós estamos assistindo. Mas ainda que este tema esteja presente em nosso contexto humano, quase que desde sempre, nós vivemos hoje uma circunstância que nós nunca havíamos experimentado. Pela primeira vez, nós temos 5 gerações interagindo simultaneamente no mercado de trabalho e no mercado consumidor. Isto porque mesmo os mais jovens ali, a geração Z, quem tem filho pequeno aqui, desde 2, 3 anos, as crianças hoje já são alvos consumidores e são exigentes em relação àquilo que estão consumindo. Assim como nós temos também uma geração de profissionais com mais de 70, 80 anos que estão ativos no mercado, produtivos, criando, desenvolvendo muita coisa nova. Então esse é um fenômeno da era moderna que nós, como seres humanos, ainda não havíamos experimentado. E o que mudou então nesse contexto? Basicamente o que mudou foi a velocidade com que a mudança está acontecendo. Veja bem que o rádio precisou de 38 anos para alcançar 50 milhões de usuários. O telefone celular, e isso para aqueles que são mais jovens, isso é um telefone celular. Na verdade, isso aqui é o telefone celular, porque o que nós temos hoje não é mais um telefone celular, mas um dispositivo multimídia que nós ainda chamamos de telefone, mas que nós utilizamos muito menos para telefonar e muito mais para outras coisas. Mas em apenas 5 anos, o telefone celular alcançou 50 milhões de usuários. O Facebook, essa vedete ainda hoje das redes sociais, mas que precisa também continuamente se reinventar e se readaptar aos novos paradigmas, em apenas 2 anos alcançou 50 milhões de usuários. Nós poderíamos citar outros exemplos, como, por exemplo, o Pokémon Go, que em apenas 48 horas atingiu 50 milhões de usuários. É claro que é um outro paradigma, que esse é um tipo de produto que tem um ciclo de vida muito curto, diferente dos demais que nós mostramos aqui. A verdade é que o Facebook, se fosse um país, já seria a maior população do mundo, com incrivelmente quase 2 bilhões de usuários. E mais relevante dessa história toda,
não é a introdução de novas tecnologias, não é a digitalização do mundo. Claro que este é o grande impulsionador desta transformação que nós estamos vivendo. Mas o mais importante é que tudo isso que está acontecendo está pressionando tremendamente os comportamentos, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista mercadológico, e, consequentemente, demandando uma contínua revisão dos paradigmas organizacionais. Todas as empresas, de praticamente todos os segmentos, precisam refletir acerca do impacto da digitalização do mundo em seus próprios negócios. Há 2 anos atrás, eu fui trabalhar pela primeira vez num projeto de consultoria na área de agribusiness e não tinha ideia de que esse é um negócio altamente digital. Para vocês terem um exemplo, a vaca fica no pasto com uma tornozeleira, né, para a vaca não falta tornozeleira, e essa tornozeleira mede quantos passos a vaca dá por dia. Ela fica também com um colar digital que mede quanto tempo ela passa em frente ao comedouro. De acordo com o algoritmo que está por trás de cada uma daqueles animais, porque isso vai depender também da fase que ela está, se ela está na fase de ordenha ou da idade que tenha, automaticamente o veterinário é chamado, o veterinário chega na fazenda e diz: eu vim aqui ver a vaca 492, eles têm um painel de monitoramento, vão buscar onde está a vaca 492 e ele percebeu que, segundo aquele algoritmo, a vaca está com um comportamento fora do esperado. Eu não imaginava que a agribusiness tivesse tamanha sofisticação, mas a verdade é que esse mundo digital cria diferenciais competitivos muito importantes para praticamente tudo que nós estamos vivendo. Portanto, está lançada a vaca digital e isso é um novo paradigma e, sem dúvida, faz muita diferença para aqueles que trabalham, claro, nós estamos falando com a pecuária leiteira de altíssimo nível, de altíssima produtividade. E a verdade é que isto vem tocando hábitos, comportamentos sociais e mercadológicos. Essa imagem, embora seja apenas um cartoon, ela reflete muito bem o que nós vivemos hoje. Não faz muito tempo eu vi na primeira página de um jornal de grande expressão a foto de um rapaz que, em meio a um tiroteio, todas as pessoas jogadas no chão do ônibus, ele levanta para fazer uma selfie. Aliás, selfie que deve ser uma nova maneira de você declarar determinados óbitos, né? No atestado de óbito tem que vir, morreu de quê? Morreu de selfie, porque tem gente morrendo de selfie. E as áreas de saúde e segurança das organizações têm hoje realmente o uso correto da telefonia celular como uma das suas preocupações. Não só pelos acidentes causados no ambiente de trabalho, mas também no percurso. Quem trabalha em mobilidade urbana, por exemplo, no metrô ou em trem, sabe que uma das preocupações é que a pessoa não caia no trilho, porque ela vem ali totalmente conectada e desconectada do mundo real, mas conectada no mundo virtual, vem caminhando e cai da plataforma. Existem diversos exemplos de casos reais dessa maneira. É isso que a gente está vivendo. Se no passado, no momento de um incêndio, a primeira reação humana era correr e fugir, até porque geralmente as pessoas têm muito problema de saúde em função da fumaça e não exatamente do fogo. O fogo vem numa segunda etapa. Hoje, algumas, como eu, continuarão correndo e fugindo, mas outras vão sacar os seus celulares para registrar aquele momento, o que aumenta tremendamente a possibilidade de um acidente fatal, inclusive. Então, isso é um risco que as áreas de saúde e segurança estão tendo que viver em função de mudanças comportamentais nesse contexto de transformação digital. Vou compartilhar um outro vídeo interessante que fala do poder do consumidor. Então, olhando agora essa questão da transformação digital, não só do ponto de vista interno das organizações, mas também do que o mercado espera de vocês. If you work in marketing, you better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. In just 10 years from now, we'll be buying and influencing buying In ways that will confound you. We won't just watch your ads, we'll expect smart, tailored content based on our social graphs. Tailored for me. Me, And me. We want to interact with it as we watch it. Not just with touch. but with voice, with gesture. With intent. You better embed everything that is featured with additional information, social APIs, and e-commerce functionality. And we mean
Everything. 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 The car, The skirt. the hotel, The app. Because we expect to double tap on anything to get more information. Don't worry. You'll offset the cost by on-selling any leads to those data aggregator type companies. We'll spread it through our networks. And co-create with you. and when we do buy, there are normally more of us than there are of you. We can change your business in one trade, as long as the deal is on. Augmented reality. Will be the new reality. AR apps will almost function like special skills to help us navigate reality more effectively. You wait and see what the iPhone of 2021 looks like. The clue is in the name. And you better get used to paying us. Our browsing, influencing and purchasing data. Will make some of us pretty rich. But don't overstep the mark, otherwise we'll block you. Mass blocks kill brands overnight and keep you up all night. So if you work in marketing, You better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. Interessante, né? Falar em co-creation, quer dizer, o consumidor querendo criar junto contigo e as organizações abertas a ouvirem esse consumidor e o que ele tem a dizer. Aliás, esse é o processo mais adequado para quem está no mundo das startups, você lançar o produto mínimo possível para testar no mercado, colher feedbacks, poder ajustá-lo às suas necessidades. De novo, nós estamos falando dessa interação humana, como também ouvimos no final o depoimento desses jovens dizendo, olha, fica atento, porque nós podemos mass block you. Quer dizer, esse poder do consumidor de construir e destruir marcas do dia para a noite. Coisa que a gente ainda não tinha visto, pelo menos não com essa velocidade, com esse poder. Esse é o mundo que nós estamos vivendo e o mundo que viveremos cada vez mais. E esse aqui é um bom exemplo de um efeito da digitalização no mundo. O que aconteceu com este produto tão peculiar e tão presente em nossas vidas por séculos, o jornal. Esse aqui é um estudo feito pela Newspaper Association of America, que nos mostra que a receita dos jornais em 1950, já com a inflação corrigida, até 2013, portanto hoje a situação já estaria muito, muito pior, a receita em 1950 com anúncios, que é onde a fonte principal de receita de um jornal. Eu trabalhei por 10 anos nas organizações Globo como CIO na área de mídia impressa e rádio, portanto esse é um universo que eu conheço bem. A receita em 2013 era menor do que a receita em 1950. Isso é algo incrível de se perceber. Quer dizer, como um produto tão tradicional, com um mercado, nos Estados Unidos, então, um mercado que é consumidor e fiel, pôde perder relevância, sendo que nesse período a população dos Estados Unidos dobrou. Até um pouquinho mais do que isso. Então, até o consumo per capita seria ainda mais alarmante nesse contexto, de um produto que não soube se adequar, e aí não vai aqui nenhuma crítica a um jornal ou uma cadeia de jornais específica, mas todos eles tiveram a mesma dificuldade de perceber este novo paradigma que vinha chegando e que iria transformar os seus negócios de maneira tão avassaladora, muitos tendo desaparecido inclusive. Ora, o interessante é que todos nós aqui, profissionais da área de tecnologia da informação, profissionais de projetos, nós temos uma agenda complexa, porque se por um lado nós temos a preocupação de manter tudo funcionando, nós temos também a responsabilidade de pensar no novo. E esse é um grande desafio. Frequentemente vejo nos grupos de CIOs dos quais eu faço parte, que as discussões estão muito circunscritas a questões, por exemplo, como a rede, como a infraestrutura, que é praticamente alguma coisa que tem que funcionar, nos vai abduzir totalmente do nosso dia a dia e você jamais, creio eu, receberá o telefonema do CEO dizendo meus parabéns porque a internet hoje estava super veloz. Aliás, eu queria agradecer porque nos últimos 30 dias o nosso ERP não deixou de funcionar nenhum só dia. Alguém aqui já recebeu algum elogio como esse? Porque eu, como todos esses anos, mais de 25 anos na área de IT, jamais fui chamado para receber qualquer elogio em função daquilo que estava funcionando. Agora, se a internet cair por 2 ou 3 minutos, se o e-mail deixar de funcionar por 2 ou 3 minutos,
você certamente será lembrado. E, ao mesmo tempo, você tem que pensar em todo esse efeito da digitalização do mundo. Você precisa ser a pessoa inovadora que vai trazer oportunidades de negócio, coisas novas para a sua organização. Esse é um enorme desafio. Ao mesmo tempo, de uma maneira geral, as organizações não estão sendo bem-sucedidas neste tipo de abordagem. Notem esse estudo feito pelo Chris Zook e o James Allen, que está publicado nesse livro Profit from the Core, que nos mostra que apenas 1 em cada 8 iniciativas que fizeram parte do planejamento estratégico desta organização para trazer maior lucratividade foram bem-sucedidas. Portanto, 1 em cada 8 é um número muito ruim, muito pobre. E a verdade é que, enquanto isso, nós ainda estamos muito conectados em manter as coisas funcionando. Nós precisamos fazer com que esse número melhore, e melhore muito. E esse número, claro que existem diversos motivos que fazem com que esse número não seja tão bom. O Kaplan e Norton, por exemplo, que são os criadores do Balanced Scorecard, num artigo complementar, eles dizem que a grande deficiência está neste gap entre planejar, e o planejamento é um conjunto de intenções, e a implementação, que é um conjunto de ações. Essa implementação se dá através de um portfólio de programas e projetos, e a verdade é que, hoje ainda, a execução desse portfólio também traz um certo nível de deficiência e pouca eficácia frente à expectativa deste mesmo C-Level, do top management, dos acionistas dessa organização. Porque esta estratégia de longo prazo, que no passado, quando eu comecei a minha carreira, 32 anos atrás, na Accenture, na época chamava-se Andersen Consulting, nós fazíamos planejamento estratégico para 10 anos. Hoje seria impossível imaginar qualquer coisa para 10 anos. Depois nós passamos a fazer para 5 anos. Na sequência passamos a fazer para 3 anos. Hoje, por exemplo, na minha organização, nós fazemos um planejamento para 1 ano com ajustes dinâmicos em função do que está acontecendo no mundo e em função de insights e feedbacks que nós recebemos dos nossos próprios clientes, de demandas que nós próprios percebemos ou recebemos do mercado, e assim fazemos os ajustes necessários. O fato é que este plano estratégico, que é um conjunto de ações, se deriva em um conjunto de ações através de um portfólio, que é um segmento dessa estratégia. Aqui nós temos, por exemplo, o primeiro ciclo de implantação de um portfólio de programas e projetos, que depois evolui para o segundo ciclo, para um terceiro ciclo. E qual é a expectativa do C-Level? O que o C-Level, os acionistas querem com a execução dessa estratégia? Basicamente, eles estão em busca de um alto nível de produtividade, claro que de manter ou de ampliar a sua lucratividade, consequentemente mantendo a sua organização competitiva, mas se existe uma palavra que está na cabeça de todos esses stakeholders hoje, é longevidade. Garantir que esta organização continuará viva quanto mais tempo possível, até porque cada vez mais a longevidade das organizações vem caindo. A este ciclo nós damos o nome de transformação organizacional, que é mais do que pura e simplesmente pensar nos aspectos digitais da vida de uma organização. Aqui por trás está a criação de uma cultura altamente resiliente, altamente responsiva e adaptativa às mudanças. Aqui por trás está a formação de lideranças capazes de inspirar pessoas. Está todo o fator humano, está um conjunto de processos e também, claro, sem dúvida nenhuma, muito importante, agente viabilizador disso tudo, a tecnologia. Este aqui é um gráfico muito interessante, um estudo que foi realizado pelo Credit Suisse, foi publicado em agosto do ano passado, portanto é bastante recente, que nos mostra que as organizações em 1958 tinham, aqui nós estamos falando das 500 mais da Standard & Poor's, que tinham um tempo médio de vida de 60 anos. Em 2012, esse tempo médio de vida caiu para menos de 20 anos. Portanto, os ciclos estão cada vez mais curtos. A capacidade de uma organização se manter no topo por muito tempo é cada vez mais limitada. Daí a necessidade de você se reinventar continuamente. Por isso o tema longevidade é tão relevante no contexto, principalmente para quem olha dessa organização lá do topo. E a verdade é que Darwin estava certo. Não é o mais forte, não é o mais inteligente, não é o mais bonito, não é o mais rico que sobreviverá.
mas aquele sim que for mais adaptativo. Nós poderíamos citar diversos exemplos aqui de organizações que sucumbiram a este processo de digitalização, que agora está super em voga, todo mundo está falando sobre isso, mas que, na verdade, começou há bastante tempo atrás. Quem aqui não se recorda do exemplo da própria Kodak, que em 1975 criou o primeiro protótipo da câmera fotográfica digital e que mais tarde veio a sucumbir por conta justamente da sua grande criação. É claro que naquele momento a câmera fotográfica digital, por uma questão humana, representava para os seus stakeholders, principalmente para os executivos da organização, uma grande ameaça. Porque o negócio da Kodak não era só vender câmeras fotográficas, mas principalmente os insumos para a fotografia. E ali havia uma ruptura, é uma inovação totalmente disruptiva. Provavelmente a sua primeira câmera fotográfica digital não foi da Kodak, foi ou Samsung ou Sony, algum entrante que abocanhou, percebeu a relevância desse mercado e o abocanhou ali por volta de 2000, 2001, 2002. Isso já estava mais do que forte. Hoje, inclusive, essas câmerazinhas que surgiram na época, chamadas point and shot, já desapareceram e deram lugar aos nossos telefones celulares, que não são bem telefones, mas que tiram excelentes fotos. A verdade é que implementar a estratégia significa introduzir mudanças na organização. E introduzir mudanças não é fácil para ninguém. Este aqui é um estudo feito pelo Kotter International. John Kotter é talvez a maior autoridade hoje no campo de gestão de mudanças, que nos mostra que apenas 30% dos programas de mudanças são bem-sucedidos. O que não é um número muito agradável, eu diria. Imagine você se fosse o acionista pensando que de cada 10 iniciativas que você terá, apenas 3 serão bem-sucedidas. Quando nós falamos de startups, que são organizações que têm uma tolerância muito maior ao fracasso, naturalmente, porque estão lidando com a inovação, esse aqui é um número bom. Mas esse estudo não é feito em torno de startup. Esse estudo é feito incluindo as mudanças organizacionais da sua maior amplitude possível. Outro detalhe interessante é um estudo do pmsurvey.org, que é uma iniciativa dos capítulos do PMI, de 2013, que nos mostra as principais razões para o fracasso na implementação de um PMO. Nota bem, um PMO que deveria ser um grande agente de transformação nas organizações. Portanto, um agente de transformação, ao ser implementado, pode dar errado, e pode dar muito errado. E 75% desses fracassos são atribuídos a resistências ou questões culturais que não foram tratadas adequadamente. 75% é um número bastante relevante. Outros 75%, em parte os mesmos, citam também a falta de patrocínio. Quer dizer, a falta do entendimento do top management dessa organização da relevância da criação desta nova entidade, que ao se integrar numa estrutura organizacional, traz conflitos naturais, humanos, como, por exemplo, os conflitos relacionados a status, a ego, disputas de poder e as próprias agendas pessoais. Tudo isso nós estamos falando do campo humano e da resposta humana. Agora, o curioso é perceber que esses dois itens aqui estão diretamente relacionados com o tema Change Management, ou com a gestão de mudanças organizacionais, ou com a falta de gestão de mudanças organizacionais, a falta do cuidado com o fator humano ao introduzir um novo elemento na cultura organizacional e na estrutura organizacional, como neste caso aqui. Muito interessante esse exemplo, né? Muito interessante ver também que esse tema entrou com muita força na agenda do PMI a partir de 2012, com o lançamento da 5ª edição do PMBOK. Este aqui é um estudo da série Pulse of Profession, de 2014, que nos mostra que existem 3 impulsionadores do sucesso de projetos. Depois deles estudarem isso com uma certa profundidade, eles chegaram à conclusão que, por exemplo, você ter práticas padronizadas para a gestão de projetos e programas é um desses pilares. Você ter patrocinadores engajados ativamente, note bem, engajados ativamente. Não estou falando daquele patrocinador que é apenas uma foto na parede do seu projeto. Eu estou falando daquele patrocinador que faz parte na gestão de conflitos, na persuasão dos stakeholders, na comunicação das mudanças, na comunicação da importância do seu compromisso e do seu engajamento neste novo cenário que a organização está propondo.
E, por fim, a gestão de pessoas durante as mudanças, portanto, a gestão de mudanças organizacionais. A combinação desses três elementos nos leva a um novo paradigma, que é a integração entre a gestão de projetos e a gestão de mudanças. Durante muito tempo, essas duas disciplinas andaram de forma dissociada. E hoje, a boa prática e o resultado nos mostra que é com a fusão, a integração, a convergência dessas duas disciplinas que nós vamos melhorar em muito o resultado daquilo que nós fazemos. Por exemplo, a nossa capacidade de entregar os projetos dentro do orçamento esperado, saindo, nesse caso, daquelas organizações que não aplicam esses três pilares de boas práticas, que têm apenas 36% dos projetos entregues no seu orçamento proposto, para 63%, projetos que terminam no prazo e projetos, principalmente, esse talvez seja o mais relevante para o top management, o mais relevante para os acionistas, principalmente, a capacidade de se entregar os objetivos estratégicos que motivaram aquela empreitada, que, portanto, vem desde o planejamento estratégico da organização, ela mais do que dobra quando você aplica essas três abordagens integradas, sendo que aquela do meio, que é o patrocinador engajado ativamente, é um ponto de convergência, tanto na gestão de projetos, se fala muito disso, como é um elemento fundamental na gestão de mudanças organizacionais. Portanto, gerir o engajamento dos seus stakeholders é um fator crítico de sucesso dos projetos. Se no passado o projeto bom era aquele entregue no prazo, no escopo e no custo, este não é o paradigma atual, que nós podemos dizer que o novo paradigma é que o projeto bom é aquele que entrega os objetivos estratégicos que motivaram aquela empreitada, porque ninguém coloca dinheiro num projeto sem a expectativa de retorno. Que, aliás, é um tema muito bem explorado por esse autor, o Hunter Miller, que é um autor que está super em voga nos Estados Unidos. Eu recomendo, ele tem vários livros bons, muito ligados, muitos desses livros estão ligados a essa questão da transformação organizacional. Destaco este aqui, The Transformational CIO, é um livro que você pode comprar na Amazon, baixar para o seu Kindle. E neste livro ele faz um estudo com o C-Level, e uma das perguntas que ele faz é: qual é a expectativa que vocês têm em relação ao papel dos executivos de TI, o papel do próprio CIO? E a resposta principal que ele colhe é que este CIO seja um agente de transformação da organização. Portanto, manter a rede funcionando, manter a internet funcionando, manter o seu ERP funcionando, fazer os upgrades é muito importante, mas isso é visto como mera obrigação. Ser um agente de transformação é que é o grande diferencial. E aqueles que conseguem perceber isso e conseguem encontrar e organizar a sua agenda para entregar essa expectativa do C-Level são aqueles que serão muito bem sucedidos no futuro. Está aqui um bom exemplo, um estudo muito sério feito pelo Hunter Miller e que eu recomendo a todos vocês que visitem. E aí eu coloco uma questão interessante. Nós temos falado praticamente todos os dias, eu vejo alguma matéria, eu vejo algum artigo, eu vejo algum vídeo falando sobre transformação digital. Esse é um tema, nós passaremos aqui boa parte do dia hoje falando sobre as novas tecnologias, vamos possivelmente falar sobre processamento cognitivo, sobre Big Data, sobre inteligência artificial, sobre tantas coisas importantes que estão acontecendo nesse mundo digital e que são altamente relevantes, porque são agentes impulsionadores dessa transformação, mas provavelmente vocês já viram algum projeto, por exemplo, de Business Intelligence, que entregou o projeto no prazo, no custo, no orçamento, no escopo esperado, mas não entregou a transformação esperada. Porque um projeto de Business Intelligence, quando nasce lá no planejamento estratégico, o que ele quer não é o software funcionando. O que ele espera é que a organização seja capaz de ser gerida através de indicadores, de tendências, de números de dados, de fatos. É um novo modelo de gestão que precisa de software, sem dúvida, precisa de aplicação, mas que só software e só aplicação não funciona. É preciso de uma cultura organizacional voltada para esse modelo de gestão. É preciso de líderes, de pessoas, de stakeholders preparados para trabalhar com esse novo mindset, com essa nova maneira de enxergar e de gerir a organização. Portanto, essa questão que eu coloco aqui, aliás, essa palestra será bem sucedida se ao final do nosso encontro vocês saírem daqui com mais perguntas do que com respostas.
Se saírem daqui se perguntando se estão traçando esse caminho ou se esse caminho tem alguma relevância para vocês ou não. Esse é o papel principal de uma palestra, ser sensibilizadora, ser provocadora. E é aí que eu pretendo chegar. E deixo vocês com essa pergunta. Essa transformação é digital ou, para ser bem-sucedida, deveríamos encará-la como uma transformação organizacional? Quer dizer, não só inserimos elementos digitais na nossa organização, mas pensamos a organização como um todo. No seu ambiente interno, quer dizer, a capacidade que nós temos hoje na nossa cultura de absorver todas essas mudanças, com a velocidade que nos é exigida, a capacidade de preparar as pessoas para viverem neste mundo digital, as nossas equipes, as equipes que usarão essas aplicações digitais, e também no ambiente externo. O que é que os nossos clientes esperam? O que é que este mercado exige de nós? E o que é que esse mercado não sabe que precisa e que a gente pode criar de maneira disruptiva? Que é uma grande questão e talvez uma das mais importantes. E aí vem uma pergunta, eu já fiz essa pergunta várias vezes, eu sou um dos membros fundadores do grupo dos CIOs do Rio de Janeiro, naquela época eu era CIO, e fiz essa pergunta durante anos para os meus amigos CIOs, o que é gestão de mudanças? E algumas vezes recebi respostas bastante assertivas e outras vezes recebi algumas respostas surpreendentes. Alguns já me disseram, gestão de mudanças, Vicente, não é aquele negócio de abraçar árvores? Nada contra abraçar árvores, sei que muitas vezes se usam abordagens lúdicas em kick-offs de projetos e coisas assim que estão a cargo da gestão de mudanças, mas na verdade gestão de mudança é muito mais do que isso. Em outras circunstâncias eu ouvi as pessoas dizendo que gestão de mudança tem a ver com a avaliação dos impactos organizacionais, com comunicação e com treinamento nos projetos. Sem dúvida, esses são três aspectos muito importantes, mas são apenas parte dos aspectos operacionais da gestão de mudanças. E a gestão de mudanças é muito mais do que isso, é muito mais do que só operação. Na verdade, a gestão de mudanças também mudou, e mudou muito nos últimos anos. Esse aqui é um dos livros mais fundamentais, mais essenciais da área de gestão de mudança. Aqui tem conhecimento puro e aplicado, os fundamentos estão em boa parte nesse livro do John Kotter, que eu já citei aqui, através do seu instituto. Recomendo a todos vocês que queiram saber um pouquinho mais sobre esse tema, que leiam esse livro, porque o Kotter foi o autor que criou o primeiro método, não sei se posso chamar de método, mas ele sistematizou o processo de mudanças em 8 passos. Então, esses 8 passos tinham lá coisas como estabelecer o sentido de urgência, criar uma coalizão para mudança, desenvolver a visão, a estratégia e por aí vai, com vários elementos que ele foi explorando o ciclo que você deveria seguir como boas práticas ou como parte das boas práticas para que a mudança fosse bem sucedida. Claro que focando muito no como fazer, ou melhor, no que fazer e menos no como fazer. Então, muito no campo ainda conceitual. Só que a gestão de mudanças vem mudando bastante, desde que ela foi pela primeira vez documentada por esse personagem que aqui aparece, que é o Kurt Lewin, o pai da psicologia social, uma figura de extrema relevância nesse contexto de gestão de mudanças organizacionais, passando depois por vários outros, o Daryl Conner, por exemplo, que está vivo até hoje, é um profissional extremamente ativo, também um dos maiores ícones da gestão de mudanças, e entrando na segunda geração de gestão de mudanças, ali com frameworks que foram sendo criados, que basicamente era uma gestão de mudanças para especialistas. Você tinha aquele grande guru de gestão de mudanças, um profissional altamente especializado, com uma inspiração acadêmica muito forte, uma linguagem hermética muito embasada na psicologia e muito focada nessa questão do que deve ser feito e menos focada no como fazer. E por isso muito distante da realidade da maioria dos profissionais que aqui estão, da maioria dos profissionais de processos, da maioria dos profissionais que trabalham hoje com o mundo digital, que, claro, naturalmente não são grandes especialistas nesse tema, usam muito o lado esquerdo do cérebro, que é o lado conectado com a razão, com a lógica, com o pensamento cartesiano, sequencial. E aí, em 2010, surge a ACMP e começa a dar uma nova roupagem à gestão de mudanças. Em 2012, surge o Human Change Management Institute e em 2013, portanto, isso é um fenômeno bastante recente, o PMI, pela primeira vez, inclui uma 10ª área de conhecimento no PMBOK.
Ali, 2013, dependendo do país que você estava, porque na verdade nos Estados Unidos foi lançado já no final de 2012 o PMBOK, a 5ª edição do PMBOK, e na sequência diversos outros guias, inclusive mostrei um aqui, que é o estudo Pulse of Profession, tratando sobre gestão de mudanças organizacionais também. A principal característica dessa terceira geração de gestão de mudanças é justamente uma gestão de mudanças para todos, portanto, não mais restrita exclusivamente aos grandes especialistas, uma abordagem muito prática, objetiva, estruturada em macroatividades e atividades, uma visão estratégica da mudança, quer dizer, não só essas atividades operacionais que são relevantes, volto a dizer, como comunicação, treinamento e impactos organizacionais, mas com uma visão do plano estratégico de gestão de mudanças e mesmo da visão da tratativa dos aspectos humanos desde o planejamento estratégico da organização. Desde aquele momento, olhar para o plano estratégico e pensar qual é o nível de simultaneidade que eu posso dar em todos esses projetos. Qual é a velocidade que nós podemos imprimir no processo de mudança dessa organização? A organização aguenta mudar tanto em tão pouco tempo? São questões estratégicas em torno do fator humano e que fazem muita diferença em como você vai desenvolver e implementar aquele planejamento estratégico. Mas o mais importante de tudo é que aqui nós estamos falando de uma abordagem de gestão de mudanças que trata não só do que fazer, mas também de como fazer. Portanto, os verbos mudam bastante desse tipo de implementação, mas antes de entrar no detalhe de como a gestão de mudanças em sua terceira geração atua, é importante dizer que nós todos aqui estamos acostumados com o paradigma da tecnologia da informação, onde a dinâmica de interação das gerações é basicamente de uma geração nova substituir a anterior. Eu acredito que ninguém aqui use mais um 286, para quem sabe o que é, eu sou dessa época, CP500, né, esse tipo de coisa, e não usa mais. Todos aqui usam processamento, alguns certamente com computadores altamente sofisticados, mesmo nas suas residências. Mas na área de ciências humanas, essa dinâmica é um pouco diferente. As gerações, elas se complementam, elas não são substitutas. Elas trazem novas abordagens dirigidas para novos públicos, mas elas se fundem e se juntam, se inspiram uma nas outras. A terceira geração de gestão de mudanças, ela não veio para matar as gerações anteriores. Ao contrário, ela veio para falar de gestão de mudanças organizacionais ou do fator humano nesse contexto de transformação digital para vocês. Para gente que não é psicólogo, que não é antropólogo, que não é super especializado nesse tema, mas que precisa entender desse tema, porque ele está na agenda de vocês, ele está no dia a dia de vocês, ele influencia as decisões que vocês tomam todos os dias. Então, por exemplo, para falar da psicologia, nós temos lá as primeiras teorias com Freud, com Jung, com Lacan, que criaram uma escola, parte deles na escola psicanalítica, mas se você tem, por exemplo, uma fobia, se você tem uma adicção, você não pode passar anos fazendo psicanálise, pensando na formação do seu Édipo, se na realidade você tem ali um problema de curtíssimo prazo que você tem que resolver rapidamente. Então, neste caso, uma abordagem mais recomendada seria talvez a terapia cognitivo-comportamental ou a logoterapia, que são escolas complementares, não são substitutas, tratam especificamente de uma circunstância para um determinado público e dentro daquele momento, naquele instante, atendendo àquela necessidade. O mesmo vale para a gestão de mudanças, para a terceira geração de gestão de mudanças, que é basicamente esta mudança da academia, dessa abstração dos conceitos. Naturalmente, os conceitos da psicologia são mais abstratos, para o pragmatismo dessa gestão orientada a resultados. E a definição clássica da gestão de mudanças é a disciplina que apoia pessoas e organizações a mudarem de um estado atual para um estado futuro, desejado ou não. Mas hoje nós utilizamos uma definição como objetivo da gestão de mudanças muito mais direto e pragmático. Se você quiser explicar para o seu chefe, ou para o chefe do seu chefe, ou para o presidente da sua organização, o que você estava fazendo na primeira sessão deste dia de hoje, falando sobre o fator humano no processo de transformação digital, diga apenas essa partezinha amarela ali, ó.
nós estávamos ouvindo sobre como ampliar as chances para que os resultados esperados de uma determinada empreitada sejam atingidos ou até mesmo superados. Quer dizer, esse é o objetivo principal. O fator humano tem que ser abordado como um viabilizador. Claro que o impacto da tecnologia é tremendo, tem gente por trás disso. Se você não abordar o fator humano, dificilmente você será bem-sucedido cuidando apenas de tecnologia. Alguns exemplos interessantes para mostrar como essa linguagem mudou tremendamente. Esse aqui é o framework da ACMP, da Association of Change Management Professionals. Note os verbos que eles usam, né? Vou pegar só um aqui, esse que está em azul, que é identificar os stakeholders afetados pela mudança. Então, aqui a gente sai do campo conceitual e cai em verbos que são muito mais específicos, objetivos, pragmáticos, que falam não só do que fazer, mas como fazer. E que por trás disso, além de boas práticas, existe uma série de templates e ferramentas que nos ajudam a executar esse tipo de ação, mesmo não sendo um profissional da área de ciências sociais. Aliás, isso aqui não é desenhado, não é feito para um profissional da área de ciências sociais, embora uma boa parte do público que utiliza este tipo de ferramenta seja o público da área de recursos humanos, que descobriu que usar esta linguagem é uma excelente maneira de interagir com as equipes técnicas das organizações e, inclusive, equipes de engenharia. Eu mesmo participei do projeto de construção da linha 4 do metrô. Alguns pensam que era a construção da linha 4 para as Olimpíadas, mas talvez esse tenha sido o maior legado das Olimpíadas para o Rio de Janeiro, tenha sido o metrô. Se alguém hoje daqui veio da Barra para cá, hoje sabe o que eu estou dizendo, o quanto de tempo que não economizou, porque embora a linha 4 ela hoje vá só até o início da Barra, é um ganho enorme de conexão com essas duas áreas, com a área oeste da cidade, com a zona sul e o centro da cidade. E ali, basicamente, eu interagi durante 2 anos e meio com um grupo de engenheiros, com o diretor de engenharia do metrô. E nós falávamos de gestão de mudanças organizacionais o tempo inteiro. E ele cita hoje, em seu discurso, em vídeos gravados, a gestão de mudanças como um dos fatores críticos de sucesso dessa empreitada. Não fosse uma abordagem de gestão do fator humano, dificilmente o resultado do projeto teria sido tão bom quanto foi. Outro framework que nós já citamos aqui, essa é a edição 5 do PMBOK, já estamos na edição 6, foi lançada no final do ano passado, mas que mantém, praticamente não houve nenhuma mudança em relação a esse tema, Stakeholder Management. O PMI chama de Stakeholder Management porque ele já tem uma abordagem de Change Management para mudança de escopo. Então, nos guias complementares, ele trata de Organizational Change Management, mas no PMBOK ele ainda chama essa área de conhecimento de Stakeholder Management, que é meramente um sinônimo. Mas notem que é interessante os verbos que ele usa: identificar, planejar, gerenciar e controlar, que, aliás, é um verbo muito frequente no PMBOK como um todo. O que mostra, mais uma vez, a preocupação e o foco no como fazer, traduzindo essa linguagem hermética para uma linguagem que qualquer gerente de projetos pode entender. O HCMBOK, que é esse guia que nós representamos, um guia do qual eu sou um dos autores, ele é uma composição de metodologia, de boas práticas, de ferramentas voltadas para a gestão do fator humano, que tem a mesma preocupação de traduzir esta linguagem. A Carla Campos, que é coautora desse livro, é uma psicóloga especializada em gestão de pessoas, em comportamento humano. Então, na verdade, ela dá todo este toque da psicologia, que é essencial. Sim, a psicologia é muito difícil você falar de comportamento humano, se não impossível, mas que se estrutura isso em macroatividades e atividades, que neste caso aqui está relacionada com o ciclo de vida tradicional de um projeto, desde a sua iniciação e planejamento até a sua implementação e depois a sua entrada em produção. Isso serviria também tranquilamente para qualquer abordagem de métodos ágeis, que na verdade vai fazer aqui uma iteração, a entrega em pequenas fatias deste ciclo de execução e implantação e a entrega, portanto, de um release ou de um sprint, dependendo da metodologia que você esteja usando. Mas o conceito de ágil, de ir entregando, aprimorando, tendo feedbacks, ele se enquadra perfeitamente nessa e nas outras abordagens que nós vimos.
Então, além das macroatividades que estão diretamente relacionadas com uma etapa típica de um projeto, por exemplo, na iniciação e planejamento, segundo o PMBOK, na iniciação particularmente, nós temos 2 processos. O primeiro que é o desenvolvimento do Project Chart, da sua carta de projeto, e a segunda que é fazer a primeira versão do mapeamento dos stakeholders. Aqui nós também fazemos isso. Que, aliás, uma das saídas, ou a saída mais relevante dessa etapa de iniciação é o plano estratégico de gestão de mudanças. Como esta mudança será abordada do ponto de vista estratégico. Agora, além dessas atividades que estão relacionadas especificamente com uma etapa de projeto, nós temos as macroatividades que são recorrentes. São macroatividades que vão percorrer o projeto como um todo. Por exemplo, planejar e gerir a comunicação. O espírito de equipe, gestão de conflitos, comportamento, motivação, estresse. Gestão de processos participativos. Aliás, processos participativos que têm tudo a ver com os modelos ágeis, que tem tudo a ver com uma abordagem, por exemplo, de design thinking, que tem tudo a ver com a abordagem de desenvolvimento de novos produtos e serviços feitos pelas startups. A gente constrói de uma maneira de cocriação, muitas vezes, inclusive, com os nossos clientes. Aliás, o vídeo que nós vimos antes já aparecia lá essa necessidade, essa demanda desses jovens de cocriar, de fazer parte do processo de construção coletiva. Ainda mais, o estímulo à criatividade e inovação, tão relevante para que você rompa paradigmas e possa entregar coisas novas. Além disso, se nós fazemos juntos, aquilo que nós estamos criando é nosso filho. E se é nosso filho, é bonito por definição, não é verdade? Tem o nosso DNA. Você jamais verá uma pessoa postando a foto do seu filho no Facebook ou em qualquer rede social, dizendo, olha que feinho é meu filho. Isso simplesmente não existe. Nossos filhos são lindos por definição. E assim também como a gestão dos stakeholders, que inclui, além da gestão do engajamento desses stakeholders, também a gestão do antagonismo. Porque todos terão, de alguma maneira, que enfrentar algum nível de antagonismo. É impossível, ninguém foi unanimidade. Jesus não foi unanimidade, Gandhi não foi unanimidade, Martin Luther King não foi unanimidade, eu não serei, nem ninguém aqui. Então, sempre que você fizer um projeto, há uma enorme possibilidade, talvez 100% de probabilidade, de que existam antagonistas, e você precisa aprender as técnicas para lidar com esses antagonistas, porque eles fazem parte da sua vida, parte do seu dia a dia. Apenas para exemplificar, essa é a etapa que nós desenvolvemos, o planejamento estratégico de gestão de mudanças. Esse é um modelo de uma macroatividade. Não por um acaso eu escolhi essa, que é definir e preparar o patrocinador do projeto, que nós já citamos aqui como um dos 3 pilares essenciais, segundo o próprio PMI, para o sucesso de um projeto. Como vocês podem ver, essa é uma macroatividade que está recheada de atividades e que, por sua vez, é composta de boas práticas que, portanto, te ajudam a compreender o que fazer e como fazer. Essa é uma outra atividade. Se nós formos correlacioná-la com o modelo do John Kotter, seria aquele segundo passo em que ele diz criar uma coalizão para a mudança e que nós chamamos de realizar o workshop de alinhamento e mobilização das lideranças do projeto. E aqui também nós temos várias atividades, boas práticas, o que fazer, como executar, é quase que uma cartilha que simplifica o tema e traduz num idioma que você é capaz de compreender como gerir o fator humano. Isso vai ser essencial quando você fala de transformação digital. Mesmo porque o top management da organização que está envolvido nesse workshop não entende muitas vezes o que você está falando como transformação digital. Um primeiro passo que você terá que dar é sensibilizá-lo quanto à necessidade de promover a transformação digital. E esse aqui é um excelente momento dentro da sua abordagem de planejamento estratégico da gestão de mudanças para fazê-lo. Essa aqui é um exemplo de ferramenta, o mapa de stakeholder, uma ferramenta que você encontrará em qualquer abordagem de gestão de mudanças, qualquer que seja o framework que você usará. Você precisará mapear os seus stakeholders, mapear a tendência desse stakeholder, o poder e a influência que ele tem.
E também a adesão provável desse stakeholder à sua mudança. Ele pode ser um vendedor da sua mudança, e será ótimo para você se isso acontecer, mas ele pode ser um boicotador dessa mudança. E pior do que isso, ele pode ser um boicotador velado. Esse é o tipo mais difícil. Porque este é aquele que vai dizer para você, Vicente, não se preocupe, conte comigo. O que você precisar, eu estou à sua disposição. Mas na hora que você precisar, ele vai fazer exatamente o contrário. Aliás, ele vai sair da reunião e a primeira pessoa que ele encontrar no corredor, ele vai dizer, este cara é louco, já viu o que ele está querendo fazer, está querendo destruir a nossa companhia com esse negócio de transformação digital. E quando você pedir para que ele venha alocar as 2 melhores pessoas que ele tem na equipe dele no projeto, ele vai cair no código 12, no artigo 12 do Código Penal, tráfico de drogas. Vai te mandar os 2 piores que ele tem, né, para fazer, aqueles que ele está doido para demitir, mas ele não tem coragem, então ele entrega para você e passa para você tocar o projeto com esses 2 personagens. É este o momento que você vai precisar saber, conhecer as técnicas de gestão de antagonismo, saber como lidar com esse stakeholder, o que é tão importante. E já terminando, esse aqui é um exemplo de um mapa de planejamento estratégico de gestão de mudanças. Não vou entrar em detalhes, apenas para que vocês saibam que é preciso ter uma abordagem estratégica para a gestão dessa mudança, que você conheça os fatores de antagonismo, que vocês conheçam os fatores de engajamento, o que você pode usar para acelerar o seu processo de transição do estado atual para aquele estado que você deseja. E, por fim, eu queria deixar esse recado que liderar os desafios humanos é uma competência essencial do profissional do terceiro milênio. E aí não importa se você é um profissional de tecnologia da informação, de processos, de recursos humanos, um líder que está convivendo com mudanças na sua área. E queria deixar outros 2 recados. O primeiro é que o novo profissional de TI, aí falando diretamente com vocês, ele deve ser capaz de liderar a transformação digital, mas, sobretudo, de gerir o engajamento dos stakeholders, e digo stakeholder da sua forma mais abrangente possível. Não só aqueles que estão dentro da sua companhia, mas também aqueles que estão de fora do seu mercado, no seu mercado consumidor, e muitas vezes envolvendo, inclusive, outras entidades como governo, sindicato, fornecedores. E para terminar, apesar da gente mostrar essa estrutura tão arrumadinha e lógica, a gente não pode esquecer que gerir a mudança é humanizá-la. É pensar essa mudança do ponto de vista das pessoas envolvidas. É considerar que ali tem gente, que mudar não é fácil para ninguém, como, aliás, nós começamos mostrando um bom exemplo aqui no início dessa palestra. Basicamente, o que nós queremos é evitar que as resistências que são naturais, são humanas, venham a impedir ou a dificultar que os objetivos estratégicos que motivaram aquela empreitada sejam alcançados. Bom, se vocês saíram daqui com alguns questionamentos, com algumas dúvidas e com algumas angústias, eu estou muito feliz porque é sinal de que nós teremos alcançado o nosso objetivo. Muito obrigado, está aqui o meu LinkedIn, esse é o nosso site, esse é o meu e-mail. E obrigado, Cid, pela oportunidade.